Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós acabamos de falar um pouquinho acerca do panorama geral da Bíblia Sagrada. E agora eu quero te apresentar a composição desta Bíblia. A Bíblia divide-se em duas partes principais, e isso é muito importante que você entenda. Chamado de Antiga Aliança, de Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, primeira parte, segunda parte, e tendo como um bojo total 66 livros. A primeira parte, chamado de Antigo Testamento, tem 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. Esses 66 livros foram escritos num período de quase 16 séculos. Então imagine comigo, o que você tem em suas mãos, que você utiliza para estudar, para ler, foi escrito durante um período de quase ou mais de 16 séculos. E tiveram cerca de quase 40 escritores. Aqui está um dos grandes milagres da composição bíblica. A Bíblia que você tem em mãos, da forma com que você tem em mãos, demorou quase 1.600 anos para ser escritas. E eu estou te falando de 1.600 anos, separados por tempo, sem conexão ou sem interligação de fator, de princípio. Não houve alguém que disse, vamos escrever para o resto desse período. Foi algo inspirado, revelado por Deus, que foi escrito por 40 homens diferentes. Esses 40 escritores que eu estou te falando, homens distintos, que estavam em diferentes classes sociais, intelectuais e regiões do Antigo Testamento, da antiga Mesopotâmia, eram homens que tinham uma compreensão diferente, uma geografia diferente, uma visão diferente. No entanto, dentro da composição, escreveram de fato e estavam pautados dentro de um mesmo princípio de inspiração e de revelação, que é Deus. Esse milagre da composição bíblica, que eu estou te falando, de fato, é o que nos traz aqui hoje para nós estudarmos. Esses escritores pertencem às mais variadas profissões e atividades. Eu estou falando de homens que eram boiadeiros, homens que eram levitas, sacerdotes, reis, profetas, homens que eram da vida comum, homens militares, e que, chamados por Deus, convocados por Deus, vieram escrever em países diferentes, regiões diferentes, continentes totalmente distintos e distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas, em períodos de alegria, de tristeza, guerras, bonâncias, em meio a situações extremas e não extremas. Entretanto, seus escritos formaram uma harmonia perfeita. A composição que nós temos em mãos é uma harmonia que se interliga sem precisar de ajustes. O grande eu sou, Deus, quem dita isto, prova de que nós estamos dentro de um registro de revelação divina. Prova que Deus está no controle de tudo e trabalhou para que isso fosse possível chegar até nós. Essa composição que eu vos falo e que é tão maravilhosa, também precisa ser compreendida que esta palavra que nós estamos falando, essa versão que nós estamos trabalhando, se utilizará da expressão testamento. Nós falamos agora há pouco, essa revelação que Deus dá, mostra a quem escreve um testamento, da expressão em grego chamado diakete, diateke, que significa testamento, algo escrito deixado para que alguém soubesse o que lhe foi dado como herança. Então nós temos em mãos hoje um grande bojo de escritos que nos dão por herança. A palavra testamento tem por sentido mostrar que Deus entregou a homens diversos em um período distante, interligados, a fim de que tivéssemos em mãos aquilo que ele tem por herança a nós. A vontade de que fosse distribuído os seus bens a nós após sua morte. Esta palavra empregada no Novo Testamento tem, por exemplo, a sua primeira expressão em Lucas capítulo 22, verso 20. A palavra Antigo Testamento, no entanto, ela é utilizada como bereshit, que significa apenas conserto, né? Apenas o começo, o princípio. No entanto, essa composição, esse significado da palavra testamento, revela a verdade acerca da intenção de Deus. Esse testamento que nos foi dado, essa expressão que nos foi apresentada, tem por interesse revelar a nós que em nossas mãos possuímos de Deus, da vontade de Deus, da eternidade de Deus, do conhecimento de Deus, uma expressão específica e íntima da sua vontade para conosco. De homens distintos em situações distintas, revela a nós também de que Deus está mostrando a sua presença, a sua intenção, a sua verdade, independente do momento. É por isso que é incrível ler Salmos e se sentir dentro dele. Ler Provérbios e compreender a extrema sabedoria de quem escreveu e conseguir aplicar na vida. Ler o Antigo Testamento
ler as palavras proféticas de Isaías e conseguir se ver dentro do texto. Porque mesmo Deus entregando a homens distintos, em tempos distintos, essa palavra ela se torna a nós atemporal e ela consegue se tornar temporal. Ela revela-se a nós nesse momento e nos mostra que Deus, que está no ontem, está no hoje, está no amanhã, nos entregou uma palavra viva que se torna eficaz em todos os momentos de nossa vida. É por isso que eu quero te convidar, a partir de agora, a tomar nota do que nós estamos falando. Você vai ter em suas mãos um bojo de conhecimento e de nota, para que quando você for fazer a análise do texto, quando você for ler o texto, você possa compreender a gama que você tem em mãos. Você não tem qualquer livro, você tem o maior livro. Você não tem qualquer conteúdo, você tem o maior conteúdo, que vai de poesia, história, profecia, correção, lei, conhecimento e pode te trazer grande eficácia na tua vida. Se você compreender o peso daquilo que você tem em tuas mãos, você pode alcançar coisas extraordinárias para a tua vida. Espero que você esteja compreendendo. Tome nota, pegue papel, caneta, use seu tablet, seu smartphone e faça anotações do que eu estou te dizendo. Pode ter certeza de que você professor, você ministro, você pregador, você aluno, você apaixonado pelo estudo da palavra de Deus, se compreender a estrutura, o peso, a formatação do que você tem em mãos, quando você passar a ler e aplicar tal texto, trará a você um crescimento inimaginável. Todo aquele que teve sucesso na vida diante ao conhecimento só o fez porque conheceu a ferramenta que estava utilizando. Quero te convidar a sair do raso e mergulhar ao profundo do conhecimento daquilo que você tem em mãos, do poder que há na palavra de Deus que está em suas mãos. Muito obrigado, te vejo daqui a pouco. Até a próxima.